Olá, pessoal do quarto ano. Nós chegamos então na nossa última parte deste módulo, as primeiras comunidades humanas, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre os primeiros agricultores, tá? Como que as coisas foram acontecendo. Nós já vimos que na pré-história, né, os humanos eram grandes observadores da natureza. Nós vimos que eles observaram as pedras, né? E aí viram que elas ficavam com lascas, essas lascas poderiam ser de pontas cortantes, né? Enfim, né, eles foram observando a natureza e eles notaram que as regiões próximas aos rios possuíam margens férteis com grande oferta de alimentos. Além disso, muitos animais se dirigiam a essas áreas para beber água e com isso então eram facilmente caçados. Então a água é muito importante aí para o início, né, dos primeiros hominídeos aí, né, os nossos primeiros ancestrais. Há cerca de 12 mil anos, grupos de pessoas se estabeleceram definitivamente nas áreas próximas aos rios, tornando-se sedentários, porque nós já havíamos falado dos nômades, que eram aqueles grupos de pessoas que mudavam de tempo em tempo quando os recursos daquele local acabavam. Aí eles iam para um outro local. Agora eles passam de ser nômades e se tornam sedentários por causa dessas observações da natureza. Eles também observaram que uma semente caída, né, poderia originar uma nova planta. Então, neste modo, perceberam que poderiam plantar sementes que, com o tempo, originavam as plantas e frutos de que mais gostavam, né, de comer. Então, realmente, eles foram deixando de ser nômades e passaram a ser sedentários. E aí, então, eles começaram as primeiras plantações, né? Então, provavelmente deste processo surgiu o que a gente conhece hoje, né, como agricultura. É claro que a agricultura do passado é diferente da agricultura que a gente utiliza hoje com vários recursos, né? Mas no passado, de pouquinho em pouquinho, eles foram, né, sobrevivendo e se virando. Mas isso não aconteceu ao mesmo tempo com todos os grupos que estavam espalhados pelo mundo, tá? Então a gente tem que entender que conforme eles se espalharam pelo mundo, de acordo com as características da região, eles foram evoluindo. Muitos instrumentos e técnicas foram desenvolvidas para que cada vez mais as pessoas pudessem cultivar as sementes e transformá-las em alimentos. Então eles foram modificando algumas coisas. Imagine como o trabalho era difícil. Ou seja, trabalhar era difícil. Para plantar, as pessoas abriam clareiras, plantavam as sementes, cuidavam para que tivessem água e esperavam que germinasse para que as plantas pudessem ser colhidas. Né? Então, olha só, não é de hoje para amanhã, isso tudo leva-se tempo. Diferente hoje, né, que a gente vive num mundo tão rápido que na necessidade você vai no mercado e compra alguma coisa já pronta para comer, tá? No passado não, tinha que, né, sempre ter esse planejamento, a gente pode dizer assim, né? Então, mesmo com todos esses desafios, a alimentação melhorou e os grupos puderam fixar residências, deixando de ser nômades. Aí, pouco a pouco, muitos grupos deixaram de ser caçadores, coletores, para se tornarem o quê? Agricultores, né? E depois, então, eles eram caçadores, coletores, né? Aí eles se tornaram agricultores e depois com a domesticação, né, criadores de animais, né, com a domesticação dos animais. Ao aumentar áreas de plantio, criar animais ou mesmo construir casas, né, os grupos humanos modificaram a paisagem pela primeira vez, derrubando a vegetação e ocupando os campos com a agropecuária, ou seja, tanto a parte da criação de animais quanto o cultivo de plantas, certo? E as primeiras plantações foram de cereais como o trigo, a ervilha, o arroz e o milho, né? E aí os primeiros animais domesticados, além dos cães, foram os carneiros e cabras, que forneciam carne, leite para alimentação e, além de tudo, tinha lã, né, para a produção o quê? Do tecido. Então foi assim que muitos grupos humanos deixaram de viver em cavernas, né, e passaram a ser sedentários. Ou seja, as casas passaram a ser construídas com paredes de barro e troncos de árvores e telhados de palha, como que aparece aqui na imagem, certo? Então, conforme, né, crescia a população, o número de moradias aumentava, formando, né, o que a gente conhece por aldeias.
Então, nem todos os grupos humanos, né, distribuídos aí no planeta, desenvolveram agricultura ao mesmo tempo. Lembrando que cada grupo foi se modificando de acordo com as suas necessidades locais, né? Aí, olha lá, onde a natureza oferecia tudo, né, de que esses grupos precisavam, eles permaneceram como caçadores e coletores. Então, aí conforme eles foram verificando que poderiam, né, cultivar, eles foram se transformando de nômades para sedentários. Olha só, ainda hoje há grupos humanos que vivem em constantes deslocamentos, abrigando-se em cabanas sem estabelecer residências fixas, né, residências físicas. Se a gente olhar no interior do Brasil, né, alguns nativos, né, ainda têm essa questão de se deslocarem dentro de uma área pré-determinada, né, que é de proteção deles. No continente africano, a gente tem muitas tribos também lá que, né, ainda vivem de forma bem rudimentar. Mas o que é importante a gente ver e que aparece aqui nessa imagem, né? Que eles foram modificando a paisagem, construindo casas, domesticando animais, né? Cultivando, tá? Utilizando a água como recurso para eles. Quando a gente fala de cultivo, a gente lembra de germinação. Então, olha lá, germinar, processo em que a semente se transforma em planta. Sedentários, né? A gente falou de nômades e sedentários. Os nômades eram aqueles grupos que mudavam de lugar, né, de tempo em tempo. Os sedentários eram aqueles que permanecem no mesmo lugar, ou seja, não se mudam, certo? Aí, olha lá, nós temos aqui mais imagens aqui para falar sobre isso. Então, olha lá, primeiro quadrinho, né? Nós temos lá, isso aqui é um infográfico, tá? Um infográfico porque ele tem uma imagem e ele traz informações. Com relação às moradias, né? Ficavam próximas umas das outras e não muito distante dos rios e áreas de plantação e de criação de animais. Com relação aos utensílios, ficavam mais eficientes com cabos de madeira, como foices, machados, né? Objetos de cerâmica e produção de tecidos. Então as coisas foram, né, evoluindo. Olha lá. Tarefas externas, realizar trabalhos pesados, como derrubar árvores, abrir espaços para a construção, né, de novas moradias, né, para poder caçar, para poder pescar e assim por diante. Nós temos aqui a vida sedentária, né, ela foi possível permanecer aí no mesmo local, desenvolver a agricultura e a pecuária e dividir as tarefas entre os membros do grupo. Então, cada um passou a ter uma função social, certo? E por último, né, tarefas internas, que era o quê? Construir moradias, cuidar das crianças, moer grãos, como que aparece aqui, né? Produzir tecidos, né, com lã, plantar e colher, né, ajudadas aí por crianças maiores. Então as crianças maiores iam ajudando, né, até que as crianças menores fossem, né, tendo essa independência para poder ajudar também, certo? E aí nós temos esse texto, olha lá, você sabia? Em diferentes locais da Europa, como na Inglaterra e na Alemanha, arqueólogos encontraram objetos que provavelmente serviram como um tipo de mamadeira para os bebês na pré-história. Então, ó, foi possível identificar vestígios de leite de origem animal nos recipientes, o que reforça a teoria, né, de terem servido para alimentar bebês. Olha aqui os objetos aqui, né? O formato curioso certamente era para entreter, né, os bebês, como hoje os copos coloridos fazem. Então, né, tudo isso aí foi sendo observado e adaptado ao longo dos anos, né? E aí nós temos então aqui um pequeno fluxograma não, um pequeno mapa mental para mostrar aí sobre o modo de vida na pré-história. Então a gente tem o seguinte: inicialmente nômades sobreviviam exclusivamente do que a natureza oferecia. Atividades, o que eles praticavam? Caça, pesca, coleta e moravam em cavernas, né? Aí nós temos deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então houve o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, o abrigo já se torna casas mais complexas, né, do que as cabanas primitivas. Atividades: cuidar das plantações e de animais,
o artesanato, a caça, a pesca e a coleta, certo? E para encerrar, a gente tem aí, ó, esse Maurício de Souza, né? Ele se inspirou no Homo erectus para criar o personagem conhecido como Piteco. E aí nessa história em quadrinho, nós temos aqui uma importante transformação dos humanos. Então vamos lá. Começa ele ali, ó, né, se erguendo devagarzinho até que ele consegue ficar em pé. De repente ele cai. E a partir disso, as outras pessoas também começam a se erguer. Ó. Não é difícil, é só tentar, tentar. Esse é o personagem Piteco, né? E aí olha lá, vamos conseguir. Toda a tribo está vindo. E aí olha lá o personagem inicial. Vou conseguir. Aí olha lá, todo mundo. Também quero aprender a ficar, né, apenas com os dois pezinhos, né? E aí vem, olha lá, e assim, né, ou seja, com o tempo. Ei, é bom ficar com duas patas livres. É mais fácil carregar crianças, é melhor para pegar as coisas. Enxergo mais longe porque a gente fica mais alto, né? E assim ando com três pés, né? Ou seja, ei, assim ando com três pés. Ou seja, com a idade eles voltam a ter um apoio, né? Que é a bengala que a gente tem hoje em dia também. E aí aquele personagem inicial, né? Ele gostou tanto que ele já começou a inovar. Olha lá, ei, não é melhor andar com esses dois pés, né? Ou seja, né? Então assim, é claro que se a gente for ver na questão da utilização, as mãos são melhores. Então é melhor a gente ficar, né, sobre os dois pés e deixar as mãos livres para a gente poder manusear as coisas, certo? Então esse quadrinho é só para mostrar uma transformação que ocorreu e que Maurício de Souza conseguiu, né, reproduzir de forma mais atrativa, né, através dos seus desenhos. Tudo bem? Bom, pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!